Boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos nessa audiência sobre a nossa última mesa do nosso congresso, que está indo muito bem, como todos estão vendo e assistindo. Muitas mesas desafiadoras para o trabalho das fundações. Acabamos uma sobre o controle, sobre a burocracia. Muito importante o desenho de uma aliança ali para reduzir os efeitos da burocracia sobre a gestão da pesquisa no Brasil. E agora chegamos a um momento muito especial. O Confis comprou o desafio de fazer indicadores, construir indicadores. Ele, como representante das fundações, comprou o desafio de ele mesmo produzir a métrica que sirva de avaliação para a sociedade e para os órgãos de controle, qualquer órgão, possa nos ver de acordo com esses indicadores que nós estamos apresentando agora. Esses indicadores foram construídos por várias pessoas em vários congressos, já há uns 3 anos, mas particularmente foi um grupo de trabalho coordenado pelo professor Barros Neto, da Universidade Federal do Ceará, que desenhou esses indicadores, depois o professor Gilberto, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele é também diretor da FAPEL, o Barros Neto da ASTEF, ambos diretores eleitos da nossa gestão ontem à noite, na nossa Assembleia, e pelo doutor Rafael Marinelli, que é assessor jurídico da Fundação Coptec. Então, esses 3 já estão apresentados, eles vão usar a palavra daqui a pouco. Mas eu queria já apresentar os demais, porque eu vou passar a palavra a seguir para cada um. Quem está junto conosco é o professor Rodrigo Leite, ele é professor da COPIAD, um centro de administração e business da UFRJ, um dos centros de excelência da administração, ele é professor de lá, e ele vai nos brindar com comentários dele, avaliações dele sobre esse documento, esse papel, essa proposta do Confis. Depois nós vamos ouvir os comentários do Leandro Brum. Ele é do TCU, ele é chefe de departamento que trata das universidades, portanto, é um interlocutor qualificado e dedicado, especialista da matéria. E, por fim, vamos ouvir os comentários do Sanches, que é o nosso representante do MEC aqui nessa mesa. Ele é chefe do GAT, que é o grupo que trata do credenciamento e da gestão dos procedimentos das fundações de apoio, portanto, ninguém melhor do que ele para dizer como é que a gente está indo nesta tarefa que nós aceitamos cumpri-la. Então, com isso, eu queria iniciar apresentando e chamando e convidando o professor Barros Neto para iniciar, junto com seus companheiros, Gilberto e Rafael, a apresentação dos nossos indicadores. Boa tarde, Peregrino, boa tarde a todos aqui que compõem essa mesa redonda, boa tarde aos ouvintes, aos participantes aqui do evento. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um breve histórico, esse é um projeto que já vem aí, acho que há quase 3 anos sendo discutido, pelo professor Gilberto, pelo Rafael, e outras pessoas ligadas ao Confis, de que agora a gente fez uma compilação desses indicadores, e a gente vai fazer aqui uma breve apresentação para vocês, para depois a gente trazer isso aí para o debate, tanto internamente aqui do grupo, como das perguntas que vão vir aí da audiência, ok? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Bom, então, estão todos vendo aí? Vamos em frente. Bom, então, como eu já mencionei, esse trabalho tem sido coordenado por mim, pelo professor Gilberto e pelo Rafael. Eu que sou da Fundação ASTEF, o Gilberto é da FAPEL, que é ligado à UFSC, e o Rafael é ligado à Coptec, que é também ligado à UFRJ. Ok? Vamos lá. Então, assim, da onde é que nós estamos trazendo isso? Ele vem dessa questão, o aspecto legal do decreto 7423, de 2010, em que a avaliação de desempenho aprovada pelo órgão é baseada em indicadores demonstrando os ganhos de eficiência. Então, é essa a ideia, as premissas pelas quais nós começamos. A questão do gerencial, porque nós precisamos de indicadores para apoio à tomada de decisão. Então, você vai fazer um planejamento estratégico, é bom você entender como é que os seus pares estão atuando, até para você servir isso aí como um benchmark para vocês. Então, isso é muito importante.
Então, os indicadores aqui propostos são debatidos pelas fundações, né, com definição e aprovação desses indicadores, né, nos encontros aqui do CONFIAS. Não haverá ranqueamento, né, mas a criação de referências que possam orientar as fundações. Ninguém vai ter a melhor fundação, nem a pior fundação, isso não é o nosso objetivo. O objetivo maior é que você tenha os dados, até para você poder comparar, e principalmente você poder comparar com fundações que sejam do seu tamanho, né? Então, não tem sentido você comparar uma fundação pequena com uma fundação grande, porque os números são totalmente diferentes, né? E também uma premissa é que não haverá identificação das fundações. Então, eu sei qual é a minha fundação, mas eu não sei quais serão as outras. Então, eu não tenho como dizer que a minha é maior, eu só sei como é que a minha está em relação às outras, mas eu não sei como é que ela está em relação à fundação tal, né? A não ser que a pessoa da fundação me diga qual é, mas o nome das fundações não será identificado como vocês veem aqui, tá? Bom, aí aqui é bem nessa questão de indicadores, eles são métricas que quantificam a performance de processos, né, de acordo com objetivos organizacionais, comparar os resultados obtidos com os planejados. Aqui nós temos um painel de um avião, né, que isso aqui nada mais é do que são um conjunto de vários indicadores que fazem com que o avião voe, né, de um canto a outro, né, com toda a segurança. Então, essa ela é uma analogia, né? A gente precisa de um painel de controle das nossas fundações, tanto das nossas como fundações individuais, como das nossas, um conjunto de fundações, para que a gente possa ter uma visão melhor e a gente possa fazer esse voo, né, de uma forma mais tranquila. Tá? Bom, e aí, como é que é a nossa agenda aqui? São indicadores de eficiência, indicadores de eficácia, de efetividade, sociais, contábeis e os novos indicadores, que é o que nós vamos falar aqui agora. Tá? Bom, indicadores de eficiência. Nós teremos que ver a questão dos resultados, como é que é a questão da otimização, aí vamos ver a questão do como é o custo, como é o fazer corretamente, utilizar a produtividade, custo-benefício, mínimo de perdas ou desperdício, né? Esses são os reflexos aí do indicador de eficiência. E a gente tem aqui um conjunto de indicadores, né? Custo de gestão por projeto, custo de gestão por recurso gerenciado, né? Aqui nós temos a fórmula, né? No caso aqui desse segundo, são os custos operacionais administrativos, sobre o valor executado dos projetos, vezes 100. E aqui é sobre o número de projetos. O custo de aquisição, ou seja, quanto custa a aquisição, né, quanto é do setor de compras, né, que é um setor neurálgico das nossas empresas, das nossas fundações. Os RHs aplicados no projeto, então o número de colaboradores pelo número de projetos executados, e o custo do RH aplicado por recurso gerenciado. A gente pega esse mesmo custo, aqui agora o custo total, com o pessoal da administração, sobre o valor executado dos projetos, ou seja, quanto é que é o custo de RH aplicado nas nossas fundações. E aí a gente tem aqui, né, alguns números, a gente pegou aqui, a gente até aumentou um pouquinho aqui a nossa amostra, nós temos agora 6, algumas a gente conseguiu, outras não conseguiram apresentar, mas aí a gente vê aqui, aqui nós temos, por exemplo, custo de gestão por recurso, nós estamos em torno de 7,10, 7,58, 11, 6,59, esse aqui 0,48, então a gente tem que ver pode ter havido algum diferençazinha aqui que a gente não sabe. O custo de gestão, ou seja, quanto custa para gerir um projeto, né? Tem uma fundação aqui que custa 14 mil, tem outra que custa 26 e tem uma que custa 2.793. Né? Aqui o recurso aplicado por projeto 0,27, né? Ou seja, quanto de RH tem por projeto, 0,46, 0,21, 0,31. Então, isso aí são valores, né, são indicadores que vão mostrar como é que está a eficiência da minha fundação. Certo? Aqui é aquele painelzinho de controle, né, o dashboard, comparando agora os vários indicadores. E aqui é uma proposta em que você tem aqui uma média e um desvio padrão, né, em relação àqueles números, ou seja, quanto é a média do indicador 1, do indicador 2, 3, 4, 5. Aqui é como se você tivesse aqueles... Quando você faz lá, por exemplo, o exame de sangue, que você tem lá os parâmetros onde você deve estar. Então, com o tempo, a gente vai ter mais ou menos, obviamente, quanto maior aumentar a amostra, mais a medida de tendência central
tende a ir para o valor real do que representa aquela amostra. Então, a ideia é que a gente chegue ao longo do tempo com valores de referência que a gente possa usar em nossas fundações. Tá? Bom, agora aqui, indicador de eficácia, aí a gente já está mais preocupado com o resultado, com o cumprimento de metas, com a capacidade de atingir os objetivos, né? Ele é diferente um pouco de eficiência. E aqui o nosso indicador de eficácia é a entrega de prestações de contas dentro do prazo, né? Ou seja, como é o número de PCs que nós entregamos no prazo, sobre o número de projetos financiados. Né? Então, essa aqui é o nosso grande indicador de eficácia, né, que o grupo aí do qual trabalhou e se discutiu chegou a essa proposta. Tá? E aí aqui você tem, né, 0,62, 0,54 e algumas outras não tinham essa informação. Tá? Então, ou seja, 62% das minhas prestações de contas são entregues no prazo, nesse caso, e aqui 54%. Tá? Aqui é a mesma coisa, aquele dashboard lá, em que eu vou, né, comparar aqui meus indicadores entre si e vou ter aqui a busca da minha métrica aí, média. Né? Indicador de efetividade, ou seja, qual é o impacto que os trabalhos geram, né? Qual é a relação entre a produção e a capacidade de produzir, a mudança de desenvolvimento, ou seja, quais são os benefícios advindos da organização das ações feitas de maneira correta pelas fundações. Né? Então, a gente entra aqui, né? E aí agora a gente tem aqui 5 indicadores, né? Adequação da equipe técnica, né? Quantidade de bolsas concedidas, então aqui é o número de bolsas concedidas sobre o número de projetos gerenciados, o valor destinado às bolsas em relação ao recurso recebido no exercício, então quanto foi de pago de bolsa sobre os recursos que foram recebidos, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Ou seja, as fundações têm um papel muito importante da concessão, geração de bolsas para a universidade, para as instituições, né? O valor destinado à aquisição de patrimônio, ou seja, quanto você usou daquele recurso para aquisição de capital, e o ressarcimento às IFES, né? Ou seja, quanto dos recursos recebidos, quanto foi ressarcido às instituições federais de ensino superior. Né? Então, isso também é tudo aí tentando atender aqui o decreto 7423. Bom, aqui nós temos a mesma coisa, né? Os números aqui das fundações, tá? Então, aqui, por exemplo, a adequação da equipe técnica, aqui foi um número bem parecido, 0,74, 0,85, o valor destinado de bolsa, 21%, aqui é 12%, aqui 19%, né? Ressarcimento das IFES, né? 5,09%, 0,35%, 0,52%, né? Aqui já se gastou mais com aquisição, com aquisição de equipamento, de capital, certo? Então, cada situação tem aí, aqui tem a mesma coisa, né? A comparação entre as fundações, né? Aqui a gente tem os valores médios de desvio padrão, padrões que vão aqui definir as médias de cada indicador, né? Na busca de ter um padrão de referência. Tá? Indicadores sociais, essa é uma proposta do grupo, né? Ou seja, não só, até dentro hoje das visões mais modernas de gestão, né? Não só indicadores financeiros, mas tem uma busca de indicadores mais sociais, ou seja, os impactos que você gera a partir do seu trabalho na fundação. Né? Então, aqui a gente fez o recurso destinado à folha de pagamento, ou seja, o quanto as fundações pesam, né? Ou seja, quanto elas contribuem para a geração de emprego, né? Para a questão da previdência social, quanto é gerado a partir disso, e aqui a distribuição da folha de pagamento por gênero, então, para a gente ter noção de quanto, né, por cada gênero, a gente absorve. Né? Aqui a gente tem um número, né? Então, a gente tem aqui 3,27% dos recursos é destinado à folha de pagamento, né? Recurso destinado à previdência social. Aqui nós temos 67% do público feminino, aqui 33%. Aqui nos outros a gente não conseguiu ter esse número ainda. Tá? Aqui são os indicadores, né, mais uma vez, e aqui os valores de referência, né, que vão sendo construídos. Aí aqui os indicadores contábeis, que são os mais tradicionais, né, que a gente vai apresentar também rapidamente. Aqui são liquidez geral, liquidez corrente, né? Solvência, ticket médio, superávit obtido e o EBITDA, né, que expressa o superávit operacional da entidade. Tá? Então, a gente tem aqui o que é cada um, né? Então, aqui a liquidez, aqui você vê que as liquidez são próximas, né?
Ó, aqui são valores, como eles são valores que é mais fácil, porque está todo ligado ao balanço e tudo mais, é mais fácil você captar, né? Então, aqui tem a liquidez corrente, essa fundação aqui está muito bem, né? Nós temos aqui o superávit obtido, né? Então, quanto foi? O EBITDA, né? Ou seja, quanto esse superávit é operacional, certo? Então, aqui nós temos esses valores, né? Bastante interessantes aí com relação aos indicadores contábeis, tá? Aqui é a mesma coisa, que a gente já consegue, né, já produzir mais pró, né, como todos apresentaram praticamente, você consegue ter valores mais próximos. Né? Então, aqui você já vai ter os valores de referências que representam mais a realidade, né, pela quantidade de fundações que apresentam aí os seus valores. Tá? Bom, e aqui a gente tem também sugestão de novos indicadores, né? Nós não fizemos esse levantamento, mas é uma sugestão, que é a participação de alunos nos projetos. Né? Então, a ideia é que você tenha, né, um utilizador para mensurar a participação de alunos, ou seja, quantos alunos envolvidos nos projetos gerenciados, ou seja, quanto, né, de alunos, você tanto de graduação como de pós-graduação, você absorve, né, dentro dos projetos, né, da universidade. Eu acho que isso é uma grande contribuição das fundações, né? Absorver esse pessoal, treinar, participar de projetos e tudo mais. E o outro indicador é investimento de capacitação técnica dos colaboradores, que também é um item cada vez mais, pode-se dizer, exigido, né, da melhor formação dos nossos colaboradores, e quanto é que cada fundação, por exemplo, vai estar investindo nessa capacitação técnica dos colaboradores. Também aí é uma sugestão de novos indicadores. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação, aí tem minhas informações, queria agradecer a todos aí, tanto a Rafael e Gilberto, que trabalharam junto nesse projeto, como os outros aí que nos forneceram as informações, contribuíram nas críticas aos indicadores, e espero que a gente melhore a gestão, né, tanto das nossas fundações, como a transparência das nossas fundações, a relação com o GAT, né, e atenda, por exemplo, o decreto 7923, que é uma exigência aí legal, ok? Então, aqui eu vou interromper o meu compartilhamento aqui, agradecer e passar a palavra aí ao moderador da mesa redonda, o professor Peregrino. Muito obrigado. Está sem som, Peregrino. Vocês estão escutando? Pronto. Não, eu queria apenas parabenizar aí essa apresentação, está muito boa, muito didática. Eu queria passar para os nossos colegas também, que integraram o grupo que formulou essa ideia apresentada pelo Barros Neto, a partir do nosso colega Gilberto, professor Gilberto da FAPEL, da Universidade Federal de Santa Catarina. Gilberto, com a palavra, por favor. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentamos os participantes desta mesa e a todos os participantes do Congresso. Boa tarde a todos. A nossa apresentação, os nossos comentários serão complementares, né? A apresentação do professor Barros Neto foi muito clara e didática. Os comentários que fazemos afirmam e complementam o exposto. Consideramos que a necessidade das fundações adotarem indicadores vai além da exigência legal contida no Decreto 7.423, de 2010, em seu artigo 5º, inciso 2º. Os indicadores são medidas quantitativas e até mesmo qualitativas de característica de processos, produtos ou serviços e deverão se constituir em instrumentos importantes, no caso das fundações, para a sua avaliação interna e melhoria de desempenho das fundações. A avaliação própria de cada fundação em relação às demais fundações, visando incorporar os melhores desempenhos e aperfeiçoar os seus próprios processos. É o benchmark. Interessa para a nossa fundação saber um indicador, por exemplo, de custo médio de uma aquisição de bem ou serviço nacional. Interessa saber se o nosso custo está próximo da média nacional. Deverão ser utilizados também como parâmetros de referência para avaliação do trabalho das fundações de apoio, para ampliação da transparência do trabalho das fundações de apoio e
para a divulgação da qualidade do aperfeiçoamento do trabalho das fundações de apoio. A proposta que é apresentada, né, ela contém indicadores de desempenho, incluindo indicadores de esforço, como indicador de eficiência, e indicadores de resultado, como os indicadores de eficácia e de efetividade. Mas, juntamente com os indicadores de desempenho, é proposta a adoção de indicadores contábeis. Os indicadores contábeis, principalmente os chamados índices de liquidez, né, liquidez geral, liquidez corrente e de solvência, demonstram a capacidade financeira da Fundação de honrar os seus compromissos assumidos junto a terceiros. Esses indicadores são calculados, indicadores contábeis, né, são calculados a partir dos dados contábeis do balanço patrimonial da Fundação, e geralmente fazem parte já da sua prestação de contas anual, então são facilmente identificados. A adoção de indicadores contábeis, juntamente com os indicadores de desempenho, é muito importante porque eles demonstram de forma objetiva a saúde financeira da Fundação e permitem avaliar a sua capacidade para executar as obrigações decorrentes de ajustes firmados com as instituições apoiadas e órgãos financiadores. É importante destacar também que um conjunto de indicadores definidos e aceitos, né, divulgados pelo CONFIS, terá um grande impacto, né, terá destaque e se constituirá, com certeza, um instrumento balizador de grande importância e que deverá ser usado como referência pelas instituições apoiadas em seus processos de avaliação das fundações de apoio, pelos órgãos financiadores, pelos órgãos de controle e pelos legisladores, inclusive. Devemos compreender que essas instituições também têm expectativa, esperam que as fundações de apoio adotem indicadores que permitam o estabelecimento de parâmetros e ampliem a transparência. Consideramos também, já foi exposto, que a adoção de indicadores é um processo necessário e, por que não dizer, irreversível. Então, é fácil compreender também que é muito grande a responsabilidade do conjunto de fundações na discussão, definição e aplicação desses indicadores. Temos certeza, gostaria de reafirmar, não é, que temos certeza que somos capazes e podemos fazê-lo, e que o faremos com responsabilidade e competência. É o que nós gostaríamos de acrescentar e reiterar. Muito obrigado. Obrigado, nosso professor. Sem som, Peregrino. Você está sem som, Peregrino. Obrigado ao Gilberto pelos comentários que você fez e complementou a apresentação do nosso Barros Neto. Eu queria passar, então, para ouvir o nosso assessor jurídico da Coptec, o Rafael Marinelli. Bom, boa tarde, obrigado, Fernando, aos colegas da mesa, né? Se assim posso chamar, mesa, participando, que complementam, que contribuem para esse tema importante. Fico pouco a dizer a partir de tudo que já foi dito, mas eu só quero trazer aqui uma premissa importante, porque a experiência e o tempo faz com que a gente aprenda a como lidar com certos aspectos, né? Eu lembro muito, trabalhando nesse tema, eu me lembro muito bem quando nós começamos a discutir a questão das despesas operacionais administrativas. Ou seja, era algo novo que o CONFIS iniciou uma conversa, só que a gente faltou uma outra perna que a gente considera muito importante para que as coisas fossem realizadas e exigidas e cumpridas, lógico, de uma forma mais objetiva e clara para todos os atores que participam desse processo. Então, acho que nesse tema a gente teve esse cuidado e eu entendo, e a gente está convicto que esse é um trabalho, como o professor Gilberto disse há pouco, irreversível
e obrigatório que aí todas as fundações se debrucem sobre isso, porque isso será exigido de nós como uma forma de transparência e assim também como uma forma da gente cumprir para com que o MEC deseja e a sociedade deseja que a gente represente. Então, nada melhor do que fazer isso de uma forma organizada, em conjunto, com a participação do MEC, com a participação do TCU, com a participação da CGU. Isso vem sendo feito costurado com muito cuidado e atenção, porque a gente, dessa vez, a gente vai construir, estamos construindo um produto acabado e um produto legítimo que dá segurança a todos, para quem está fiscalizando e para quem está fiscalizado, para quem está gerindo, entendeu? E a favor de quem nós estamos gerindo. Então, acho importantíssimo eu falo em nome da Copetec, que as afiliadas, não só as afiliadas, mas as outras instituições que entendam, que necessitem, que essa é uma ferramenta importantíssima e que a gente precisa agarrar ela com os dentes para que a gente possa trazer e cumprir as expectativas que nos são depositadas todos os dias. Então, assim, é isso que eu queria dizer sobre a importância e que a gente, em conjunto, entendeu? Liderado pelo Confis, a gente estabeleça que esses são os indicadores iniciais e que a gente, desde já, trabalhe com eles. Tá? Então, agradeço a todos a boa tarde, e Fernando e aos colegas, e bom encontro a todos. Saúde! Está ouvindo, então? Tá? Meu som está bom. Ah, obrigado, desculpe. Eu queria, então, convidar o nosso professor Rodrigo Leite, da Copiade, para emitir seus comentários e, advertindo o tempo de 10 minutos, o nosso técnico aqui vai avisar você quando faltar 2, tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse assunto tão importante, né, que é justamente a mensuração do impacto das fundações de apoio. Sendo professor de uma universidade federal, sei da importância que as fundações de apoio têm para o funcionamento e para a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. E eu, como sendo contador e sendo formado, né, e sendo de uma escola de administração, a gente vê que os índices, já tive acesso até um pouco tempo antes, os índices, isso já tinha sido me passado alguns e as ideias deles, e a minha impressão é a mesma impressão que eu tenho agora assistindo essa apresentação, que são índices bastante interessantes e que existe um desafio bastante grande. Por quê? Porque quando nós vamos fazer algum tipo de avaliação de uma empresa, né, porque normalmente índices contábeis foram feitos para avaliação de empresas, você tem um objetivo bem claro, né? Então, quando você quer analisar o impacto da empresa, fácil, você calcula a taxa de retorno sobre o ativo, que é o ROA, ou a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, e aí você tem uma visão bastante grande da eficácia dessa empresa em conseguir, né, o lucro, que é o objetivo, né, de uma empresa com fins lucrativos. Porém, as fundações de apoio, né, não são entidades com fins lucrativos. Então, embora, obviamente, elas tenham que ter um superávit, o superávit não é o objetivo final. O superávit está lá para que garanta a existência dessa fundação, né, num período de tempo, para que ela possa ter o seu objetivo, que é o impacto social na ciência e tecnologia e na universidade, Instituto Federal de Ensino Superior, que ela está associada, né? Então, na apresentação de hoje, claramente pode ver esses dois tipos diferentes de índice, né? Você tem lá os índices contábeis, que vão se analisar justamente a liquidez, o EBITDA, né? o superávit, são condições primordiais para que as fundações de apoio continuem a existir. Então, isso daí é o básico, né? É a coisa que ela precisa ter para alcançar seu objetivo.
E aí depois nós temos indicadores que já analisam os objetivos dela, como quanto ela está pagando de bolsas, como quanto ela está adquirindo, né, em material de apoio para né, os pesquisadores, valores destinados a projetos, quanto está retornando para a sua IFE e assim por diante. Então, esses indicadores são indicadores muito importantes, claro que podem ser aprimorados, talvez eu, do lado do docente, sei que uma das formas de medir impacto é justamente com publicações científicas, né? Ou seja, talvez no futuro verificar o quanto, né, de publicações científicas foram geradas por cada real que foi investido da própria Fundação de Apoio, né? Quanto ela colocou e quanto isso retornou em publicação. É importante porque, no final, os principais índices mundiais de impacto são mensurados em publicação. Claro que isso, no primeiro momento, é muito difícil, porque esses dados provavelmente não vão existir, porque provavelmente muitos fundações de apoio, elas, né, não coletam esses dados de saber, ok, esse projeto X foi relacionado a quantas publicações, né, a aquisição desse equipamento ou a aquisição desse financiamento para esse projeto específico gerou quantas publicações por diante. Então, isso provavelmente, muitas, se não a maioria, não tem dados sobre isso atualmente, e também aí tem um segundo trabalho de convencimento do pesquisador a fornecer essa informação. Muitas vezes o pesquisador ele não vai achar que é uma perda de tempo, uma burocracia, etc. Então vai ter que ter trabalho de convencimento aí também, mas eu acho que no final ter esse índice, e é a minha maior sugestão aqui nessa minha fala, é esse índice de publicações, porque aí você vai ver publicações por número de projetos ou publicações por valor, aí vai ter que saber qual que você vai colocar no denominador. E aí publicações no Brasil, publicações fora do Brasil e assim por diante. Né? Porque isso realmente é um impacto, além de todos os impactos que já foram vistos, né? Impactos para IFES, impacto na folha de pagamento, né? Impacto de transferência de recursos para a Previdência Social, assim por diante. Mas como nós estamos falando de ciência e tecnologia, e como o Fernando, né, presidente do Confins, já falou, acho que no início, que teve já uma aproximação do Confins com a ABC e com a SBPC, que já conhece, sabe que a mensuração do impacto é justamente através das publicações científicas, porque é assim que nós, cientistas, pesquisadores, comunicamos, né, a produção de conhecimento, né? Então, cada artigo é uma produção de conhecimento que nós estamos comunicando. Né? Então, eu acho que isso é um indicador fundamental, e até porque, e aí já alinhando com outros tipos de análise que são feitas pelo próprio MEC, através da CAPES. Então, o impacto das publicações é algo que está sendo medido, estão sendo desenvolvidos nos âmbitos, né, de cada área de avaliação da CAPES nas pós-graduações, estão sendo desenvolvidos indicadores. Então, por que não também trazer um pouco disso para as fundações de apoio? Porque aí você tem um casamento entre os pesquisadores, né, verificar a eficácia, a eficiência dos programas de pós-graduação nas publicações e seu impacto, tanto científico quanto social. E nós estamos usando também indicadores parecidos para as fundações de apoio. Então, talvez esse casamento seja algo bastante interessante, porque aí nós estamos, né, medindo tanto quem dá a base de sustentação para que as pesquisas possam acontecer, que são as fundações de apoio, como lá ao final, quem está sendo beneficiado, que é o pesquisador e os alunos, estamos medindo ele com indicadores parecidos de desempenho, que são justamente as publicações científicas. Mas, assim, para finalizar minha fala, eu já vou dizer que o trabalho foi excepcional e que esse sentimento de autorregulação, né, que o Confins está fazendo, é algo extremamente benéfico e que está sendo bastante discutido em todos os programas de pós-graduação,
pelo próprio MEC também, essa autorregulação e trazer e ser um esforço, né, da própria comunidade das fundações de apoio para se autorregularem, porque elas tomando, né, a frente disso, com certeza elas estão contribuindo para toda uma maior transparência e uma maior efetividade da alocação de recursos e também para dar uma resposta à sociedade, muitas vezes anseia por saber quais são os impactos realmente dos investimentos em ciência e tecnologia e que às vezes não é tão claro, né? Muitas das vezes não é claro. E agora vamos trazer então essa claridade para que, né, a sociedade como um todo ela possa ver que cada real que é investido em ciência e tecnologia através das fundações de apoio se torna, no fim, em produção de novos conhecimentos, em formação de pessoal de nível superior, em pagamento de bolsas, em retorno para a sociedade, com geração de empregos e assim por diante. Então, muito obrigado pelo convite aqui de me ter nessa mesa. Queria passar, então, a palavra para o próximo debatedor, o nosso querido Leandro Brum, do TCU. Oi, boa tarde. Peregrino, sou eu mesmo na ordem ou seria o Sanches? Porque ele tem uma apresentação, né? Não, o Sanches fica para o final, como ele é autoridade desculpe, ele é autoridade certificadora. Ele é o GAT. Ele é o GAT. Então tá. Ele é o 7423. Ele é o 7423. Autoridade superior. Não é demérito seu. Claro, tô brincando. É porque você está noutra dimensão. Mas aqui no mundo aqui dos nossos pigmeus, ele é autoridade. Desculpa, é brincadeira. Estamos todos juntos. Obrigado ao convite, então, pelo convite, tá? Agradeço muito mesmo aí que a Secretaria, que o Tribunal tenha sido convidado a participar do evento. Eu comecei a atuar mais recentemente aí com o Confis, né, há algum tempo, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, eu queria cumprimentar os participantes da mesa e os participantes do Congresso também. E rapidamente explicar que o Tribunal adotou um modelo em abril do ano passado. Acho que todos já devem saber, mas talvez algumas pessoas não saibam. E, em resumo, foi criada uma Diretoria Nacional das Universidades, a partir de abril. Anteriormente a isso, até março do ano passado, o TCU tinha um organograma e cada estado tinha uma secretaria que tinha atribuição na sua capital, no seu estado, sobre os órgãos federais do estado. Então, eu fico aqui fisicamente em Porto Alegre. A nossa secretaria aqui do Rio Grande do Sul atuava nas instituições federais aqui do Rio Grande do Sul. Então, as 6 universidades, os institutos federais do Rio Grande do Sul e as estatais aqui do estado, outros órgãos federais do estado. A partir de abril do ano passado, isso foi centralizado e foi criada uma Diretoria Nacional das Universidades. Eu fui convidado pela nossa secretária Vanessa, que é a secretária de Controle Externo da Educação, para assumir a diretoria. E desde então, eu e a equipe que trabalha aqui comigo, a gente tem essa atribuição sobre as 69 universidades federais do país. Uma outra diretoria, que é uma colega diretora que atua, que tem atribuição dos institutos federais. Resumo é isso. Eu queria deixar uma questão também mais clara, é que eu sou apenas um servidor do TCU, né? Eu sou auditor do tribunal, eu não falo pelo TCU, né? O TCU ele se expressa pelos seus colegiados, câmaras de plenário e via acórdão, né? Em cada processo. Então, eu não estou falando pelo tribunal. Claro que eu sou um servidor aqui na diretoria de universidades, então a gente pode apresentar as considerações a respeito disso. Antes de entrar também na questão dos indicadores, propriamente, eu queria elogiar a mesa anterior, que estava falando sobre burocracia. Eu acho que foi sensacional aquela mesa, muito boa, eu ouvi atentamente as várias considerações da CGU, da AGU, de todos os participantes. Eu acho que está bem alinhado com o que a gente pensa aqui na diretoria, a respeito dos caminhos, das possíveis soluções, dos problemas existentes em relação aos projetos, da importância dos projetos, né, da participação das fundações de apoio para desenvolver essas pesquisas,
e projetos em educação, em ensino, desenvolvimento nacional, inovação, enfim, tudo aquilo que existe essa atuação. Acho que está bem alinhado. Muita coisa que foi colocada, a gente está discutindo internamente do tribunal, já conversou com a CGU, já conversou com a AGU a respeito disso, com o MEC lá também, né, com o Sanches, o Tomás, a respeito principalmente da necessidade, eu acho que está bem claro isso, de o decreto ser revisto, ser melhorado, porque hoje projetos são desenvolvidos, existe a Lei 8958, como o procurador da AGU falou, ela foi sendo... é uma colcha de retalhos. Né? Então, ela foi, a partir das realidades e das situações que foram aparecendo, a lei das fundações de apoio foi sendo elaborada, e o decreto a mesma coisa. Então, é preciso reavaliar esse decreto, a gente está acompanhando isso, quer participar dessa construção colaborativa, e em discussão com as universidades, claro, e com todas as instituições envolvidas. E, além disso, a gente também avalia que é muito importante. O Peregrino falou do Siconv, né, que o Siconv foi afastado. E realmente eu concordo que o Siconv, o modelo do Siconv, ele não é adequado para os projetos das fundações de apoio. Mas hoje o Siconv evoluiu, né, e ele foi incorporado pela plataforma Mais Brasil. E além do Siconv propriamente, ela também, a pretensão do Ministério da Economia, do antigo Ministério do Planejamento, é que qualquer tipo de transferência de recursos seja gerida ou, de alguma forma, os dados passem a ficar de forma transparente na plataforma Mais Brasil. Então, a gente acredita, hoje eles estão evoluindo para que as transferências fundo a fundo, termos de execução descentralizada, que são os TEDs, passem a constar na plataforma Mais Brasil, e não apenas os convênios propriamente. E a gente acredita que isso vai melhorar muito a vida do pesquisador, vai melhorar a vida de vocês, da Fundação de Apoio, das universidades, de todas as instituições. E nós vamos ter um sistema robusto, governamental, apropriado para esses vários fluxos de trabalho. Então, eventualmente, um contrato que seja firmado, ou um convênio, ou qualquer outro tipo de instrumento, claro que vai ser necessário mapear o fluxo desse processo, de onde vem recurso, como ele é aplicado, como a despesa é executada, como a bolsa é paga, como são contratadas as empresas, para que mais adiante a plataforma Mais Brasil tenha esses dados. Isso vai permitir uma transparência, que é essencial, é isso que os órgãos de controle mais desejam, e a sociedade deseja isso também, e vai permitir a inteligência do controle, aquilo que o Fernando sempre fala, você sempre fala, a questão da burocracia, de eventualmente lá um órgão, uma instituição repassadora dos recursos ficar exigindo um carimbo numa nota fiscal, uma assinatura de um documento, um relatório de presenças de 10 anos atrás, que na época não foi emitido. A gente tendo um sistema, uma plataforma única para isso, eu penso, a visão assim de médio, longo prazo, vai facilitar muito, vai melhorar a vida de todo mundo. Passando propriamente aos indicadores das fundações de apoio, a gente está fazendo aqui na diretoria um trabalho agora, bem nesse momento, que é relacionado aos indicadores das universidades. Desde os anos 2000, mais ou menos, o tribunal definiu um texto de indicadores, né? São hoje comumente chamados de indicadores do TCU, taxa de sucesso da graduação, custo aluno, aluno equivalente, mas a gente percebeu a necessidade de rever esses indicadores, atualizar eles e também tornar eles mais públicos. Hoje, esses indicadores eles só estão disponíveis num sistema do MEC, que é o CIMEC. Só quem tem acesso a eles é quem tem login e senha. Então, eles não estão disponíveis para a comunidade acadêmica e para os pesquisadores. Então, a gente está fazendo esse trabalho com dois objetivos principais, que é reavaliar os indicadores das universidades e tornar eles públicos. Porque a gente entende que não é o TCU, não é a CGU que vai utilizar esses indicadores e, a partir dessas informações, fazer uma análise crítica e transformar a realidade. Principalmente os pesquisadores, quem está na universidade, quem está na comunidade acadêmica, é que vai poder utilizar esses indicadores, fazer uma análise crítica e avaliar as situações. Então, uma coisa que foi colocada já, e aí é uma reflexão do Confis,
é a própria publicização dos indicadores que vocês pretendem definir em relação às fundações de apoio. Claro, as fundações de apoio são entidades privadas, né, não são entidades públicas. Não é o TCU que vai dizer que os dados, que os indicadores devem ser públicos, mas eu particularmente avalio que se eles fossem públicos, transparentes, disponíveis a acesso a qualquer pessoa, ia, além de levar a discussão deles e promover eventuais melhorias e utilização pela comunidade, ia facilitar muito. Então, acho que é uma primeira questão aí para ser discutida depois na mesa. Eu estou aqui mais como ouvinte mesmo, né? Até a palavra auditor vem disso, de ouvir. A gente está ouvindo. O TCU ele não faz política pública, ele é um órgão de controle e a gente, claro, quer colaborar. Sempre passou essa mensagem para o Confis, para o Fernando Peregrino, para o MEC, para as universidades. A gente está sempre aberto à discussão, a ouvir. Como é que é aquela frase que tu fala mesmo, Peregrino? Que o que te preocupa não é a discussão, é a inércia, né? É isso? A inércia. É isso, né? Então, essa frase é muito boa. A gente também está inserido, né, nesse mesmo contexto, nessa diretriz. Mais do que a gente aqui no tribunal, eu acredito que são vocês que já estão dentro das fundações de apoio, estão discutindo o tema, acho que há muitos anos, né, a questão dos indicadores. São pesquisadores, são professores, estão também dentro das universidades, podem avaliar e levantar os possíveis indicadores, né? De novo, não vai ser o TCU, não vai ser aqui a nossa equipe que vai definir ou exigir tais indicadores. Hoje, essa questão dos indicadores da Fundação de Apoio, além de estar prevista lá no decreto e na portaria do GAT, o GAT tem um checklist também para, nos momentos de recredenciamento, de renovações das autorizações. Segundo o checklist do GAT, o parecer lá dos conselhos superiores das universidades a respeito dos indicadores, ele é avaliado. A gente não sabe se isso está acontecendo e nem como os conselhos superiores das universidades estão fazendo essa avaliação. Eles recebem algum tipo de relatório, submetem a uma votação, a gente não sabe como isso está acontecendo. Mas o tribunal está na área das universidades, das IFES, melhor dizendo, a partir do modelo que foi adotado, vai começar a agir numa sistemática que a gente denomina de acompanhamento aqui dentro. Isso não é propriamente uma auditoria, uma fiscalização stricto sensu, mas é uma modalidade que se pretende permanente e concomitante. Então, nós vamos abrir vários processos de acompanhamento a tratar de temas, objetos de controle específico. Então, por exemplo, obras paralisadas das universidades, das 69 universidades. Vamos fazer uma ação permanente sobre obras paralisadas. Ou convênios do SICOMV, da mesma forma. E um dos temas que a gente já definiu que vai atuar também é a ação do GAT. Nós vamos abrir um processo agora, começo do ano que vem. A gente vai ter uma mudança de relator das IFES, vai ser o ministro Augusto Nardes. A gente vai fazer essa proposta para ele, esperando que seja aprovada, eu acredito que sim, para abrir um processo de acompanhamento durante 2 anos, durante o biênio 2021-2022, para avaliar e acompanhar as ações do GAT. Então, a gente vai, claro, contatar eles e vai levantar que processos eles fazem, o fluxo de trabalho, as avaliações que eles fazem quando do credenciamento e recredenciamento das fundações de apoio. O GAT é uma linha de defesa, né? Qualquer fundação de apoio para ser credenciada precisa, claro, passar pelo GAT. Então, nesse sentido, ele sendo uma linha de defesa desse tema, o tribunal vai ser quase como uma quarta linha, né? Existe aquela teoria das 3 linhas de defesa, o tribunal vai ser uma quarta linha para avaliar não o credenciamento em si, não o como a documentação que está sendo apresentada pelas fundações de apoio, mas como o GAT está tratando isso, como o GAT está fazendo essa avaliação. Então, a gente quer deixar isso, e aí os indicadores ganham relevância, né? Essa discussão de vocês a respeito dos indicadores, porque necessariamente os conselhos superiores têm que avaliar os indicadores, né? E depois o GAT também, a partir
da aprovação ou não dos conselhos, precisa fazer essa avaliação também. Então, tem muita relevância. Acho que já foi colocado bem aí que os indicadores não devem ser o ranking, né? Não deve demonstrar a minha fundação é melhor ou é mais eficiente que a fundação de outra fundação. Ele é um mecanismo para tomada de decisão dos gestores. Acho que é isso mesmo, ter algum parâmetro de referência. Deixa eu ver. E aí, algumas coisas que eu queria trazer para depois para discussão mesmo, né? Eu acho que senti falta aí, talvez, a partir do que foi colocado. Eu não sei se as universidades propriamente também estão nessa discussão e os conselhos universitários, né? Já que, no final das contas, lá o decreto ele prevê que os indicadores devem servir para demonstrar um ganho de eficiência projetos que são desenvolvidos. E aí precisam ser aprovados pelo colegiado da universidade. Eu não vi nada sobre isso na discussão. Também eu acho que precisa talvez ser avaliado, claro que a pesquisa é a área talvez maior participação das fundações de apoio, mas a gente não pode esquecer que existem projetos de ensino, de extensão também, não sei se vai ter algum indicador nesse sentido. A visão do coordenador do projeto, né, dos alunos que participam dos projetos e do coordenador também de cada projeto. Quando um projeto ele é desenvolvido e depois é finalizado, o coordenador desse projeto ele sentiu que ele foi bem desenvolvido, o apoio da Fundação de Apoio foi bem prestado, as compras tiveram a celeridade que ele achava necessária, com a qualidade também, os materiais que foram adquiridos com a qualidade que ele precisava para a pesquisa dele. Talvez isso também seria uma boa métrica a ser avaliada. De novo, né, só colocando, vocês são os especialistas no assunto, são os universitários, o tribunal provavelmente não vai entrar nessa seara de determinar ou de indicar como devem ser os indicadores, mas só para postar as considerações. Eu acho que também talvez alguns eventos de capacitação, manuais, checklists, sejam direcionados aos coordenadores de projetos, porque muitas das dificuldades e eventuais problemas que acontecem nos projetos que são desenvolvidos, nos contratos, convênios, talvez tenham a ver lá com o coordenador. O coordenador talvez ele não saiba toda essa burocracia, né, ou todos os caminhos, os fluxos necessários para desenvolver a administração do projeto dele. Então, talvez uma questão que deveria ser aperfeiçoada é isso, fazer um curso para os coordenadores, para os alunos, sobre o processo de trabalho de um projeto, administrativo de um projeto. Por fim, eu acho também, né, essa questão dos indicadores contábeis, questão da sustentabilidade operacional financeira das fundações de apoio é muito importante. Algumas fundações aí durante os últimos anos, ou até atualmente, têm dificuldades financeiras, né, manterem a partir dos recursos disponíveis. Então, esse talvez seja um indicador bastante relevante para ser discutido e ser apresentado. Acho que é isso que eu teria para falar, Fernando. O tempo, acho que não me avisaram, acho que eu tô bem, então. Depois, na discussão propriamente da mesa, nas perguntas, a gente pode avançar melhor. Obrigado, viu, Leandro? Foi boa a sua intervenção também. Essa é uma questão que você colocou, se a universidade vai ter que chancelar esses indicadores ou não, se nós estamos tratando dos mesmos ou estamos trabalhando de outros que também não fazem mal, né? Podem não fazer mal, porque são indicadores sobre um terreno vazio, sobre um espaço vazio, não há indicadores, o que você vai fazer? É melhor alguns do que nada, então talvez seja uma resposta a ser dada, né? Não completa, mas incompleta. O fato é que são 10 anos do decreto, e nada conseguimos fazer. E eu me coloco nesse grupo. Eu sou do Confis, sou diretor de fundação há algum tempo e relaciono com vocês há muito tempo. E, enfim, ninguém colocou nada em pé. Então, nós estamos colocando uma tentativa, né? Vamos ver se dá certo. Passo, então, a palavra ao nosso querido também amigo Sanches, do MEC, do GAT, para fazer a sua exposição.
Isso. Ok, tá, obrigado. Tá, queria agradecer aí essa participação. Tá, eu montei uma pequena apresentação que eu queria colocar para vocês, mas antes de entrar nela, tá, eu acho que vale a pena citar aí, né, que eu fui bastante atendido por fundações de apoio como aluno, como docente, coordenador de projeto, participante de projeto, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e hoje eu tive a felicidade, né, de estar nesse cargo aqui do GAT, tá, dentro da CESU. Faço as minhas palavras a do Leandro, tá, que vocês vão estar ouvindo aí, é a minha posição, tá, não é a posição da CESU, é óbvio, tá, mas com certeza eu sou uma voz lá dentro, e eu conheço muito bem o esforço das fundações para ter agilidade, a competência que tem por trás das fundações, a confiança que elas têm nos docentes que chegam lá com os projetos, principalmente projetos com iniciativa privada, tá? E o processo de parceria deles, até mesmo depois nessa prestação de contas. Então, digamos assim, se eu estou aqui hoje, né, a minha formação se deve às fundações que me ajudaram, em especial aí a FUPA e a FAPEP, tá? Eu montei uma apresentação bem rapidinha, eu vou passar ela para vocês, tá? Deixa eu ver se... Deixa eu compartilhar aqui. Ok? Perfeito. Então, essa aqui é uma breve apresentação, né, do que é a CESU. O Leandro já falou um pouco disso, da quantidade de universidades, a quantidade de campos que a gente tem, o número de alunos de graduação, tá, praticamente aí quase 1 milhão, mais de 1 milhão e 100 alunos, alunos de pós-graduação, a quantidade de docentes, de servidores. Estamos espalhados aí por todo o território nacional, tá? E o papel das fundações nas universidades, eu acho que isso aí vocês sabem muito mais do que eu, tá? Ele é preponderante. O Leandro já falou a respeito do Tribunal de Contas, do TCU, ele está revisando os indicadores de gestão e desempenho das universidades, e a gente sabe que as universidades, até mesmo pela Constituição, né, elas acabam trabalhando com ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, essas 3 ações, elas são interconectadas, tá? Existe uma forte conexão entre elas. Existem vários indicadores a respeito disso. A parte de ensino, a gente tem bastante coisa, o próprio sistema de avaliação do INEP de graduação, o sistema de avaliação da CAPES para pós-graduação, tá? Com relação à parte de pesquisa, existem vários índices internacionais aí que falam de mensuração de pesquisa, índices bibliométricos. Quando você já vai para a parte de extensão, isso já é um pouco mais escasso, tá? Então, a participação das fundações, com certeza, tem a ver com essa gestão de desempenho das universidades federais. Eu coloquei um texto bem rápido aqui para vocês. Esse texto, na verdade, é um texto de 2007, mas ele é extremamente presente. Então, os governos estão sofrendo muitas pressões da sociedade no sentido de avaliar o seu desempenho. Então, quer dizer, qual a relação custo-benefício? Como que eu posso tomar as minhas decisões melhores, baseadas no meu orçamento, baseado naquilo que eu estou fazendo? Então, isso tem forçado muito essa preocupação de medição de desempenho. Eu coloquei um textinho bem rápido aqui para passar para vocês. Então, no princípio, aí Deus criou o céu e a terra, e ao observar o que havia feito, disse, né? Vejam como é bom o que fiz. Esta foi a manhã do 6º dia. No 7º dia, Deus descansou. Foi então que um arcanjo veio e lhe perguntou: Senhor, como sabe que o que criou é bom? Quais são seus critérios? Em que dados se baseia o seu juízo? Que resultados, mais precisamente, o senhor estava esperando? O senhor, por acaso, não está por demais envolvido em sua criação para fazer uma avaliação desinteressada? Deus passou o dia pensando sobre essas perguntas. À noite teve um sonho bastante agitado, e no 8º dia Deus falou: Lúcifer, vá para o inferno. Tá? E assim nasceu Iluminada de Glória e Avaliação. Isso aí é um texto do Mílio Fernandes, do livro dele, né? A Verdadeira História do Paraíso. Tá? Então, a avaliação, gente, ela é muito, muito, muito antiga. Podem ter certeza disso. Tá? E aí, o que acaba acontecendo quando a gente fala a respeito disso? A gente tem alguns exemplos do governo federal no sentido de avaliação. Não combinei nada com o Leandro, tá, Leandro? Devíamos ter combinado, mas estamos muito alinhados. Tá? Então, a gente tem o painel de orçamento aí do governo federal, a gente tem toda a parte relacionada aí ao coronavírus, né, que foi feito um painel também a respeito disso. Quer dizer, essa publicidade desses dados, tá?
E aí, baseado nisso, o que acaba acontecendo? Eu gostaria de deixar para vocês, tá? Fica aí para o Confies, dentro do que o próprio Leandro colocou, um desafio. Tá? É muito importante que vocês publiquem o valor das fundações de apoio. Tá? Isso vai se dar através, provavelmente, de um BI. Por que isso? Tá? Isso aí vai trazer para vocês uma coisa muito interessante, que a partir do momento que vocês disponibilizarem esses dados, vocês vão ver o que vai aparecer de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, de publicação de artigo. O pessoal vai fazer uma festa com isso. Tá? Tenho certeza disso. Vão sair muitos trabalhos acadêmicos em cima desses dados. Além do mais, a partir do momento que o pessoal passa a ter acesso a esses dados passam a ser públicos, tá? Isso facilita muito o nosso trabalho. Não só o trabalho da gente, como o próprio trabalho do TCU. Tá? Porque a sociedade ela vai começar a verificar as fundações de apoio. Tá? Então, será que vocês não estão por demais envolvidos, né? A universidade, aí, a própria fundação de apoio para avaliar o seu desempenho? Tá? Então, quer dizer, quais são os seus critérios? O que vocês usam para fazer essa avaliação? Então, o fato de vocês terem criado esse sistema de avaliação de desempenho, está propondo esses indicadores, eles sempre vão ter críticas, gente. Tá? A gente podia ter uma sessão só para isso. Tá? Mas eu penso o seguinte, o bom é inimigo do ótimo. Se vocês já discutiram isso há bastante tempo, implementem isso, façam isso acontecer. Mas é muito importante que isso tenha publicidade. Tá? Então, nisso aí eu concordo com o Leandro, não tínhamos conversado a respeito disso, né? Mas é muito importante que esses dados sejam públicos. E, preferivelmente, de acesso. Tá? Porque os alunos, tá? Eles vão, com certeza, fazer belíssimos trabalhos de mestrado, de doutorado, em cima desses dados. Assim como a gente tem dos indicadores que o TCU propõe para avaliação das universidades federais. Tem muita publicação em cima disso. Então, isso é um feedback que vocês vão ter para aperfeiçoar esse sistema. Tá? Provavelmente vocês vão ter indicadores que são correlacionados, talvez eles meçam a mesma coisa. Só que como que a gente vai saber isso? Simplesmente quando a gente tiver um histórico disso, uma base de dados. Então, o primeiro passo foi dado. Eu acho que isso é muito importante, tá? O fato de vocês terem dado esse passo. Com relação ao decreto, exigir isso e pedir para os conselhos superiores das universidades fazerem uma avaliação disso, eu acho que isso aí, do meu ponto de vista, tá? É bastante benéfico, tá? E o GAT olhar isso, eu concordo com o Leandro, são as defesas que a gente tem. Auditoria, eu particularmente adoro auditoria, tá? É uma oportunidade de melhoria fenomenal que a gente tem. Então, eu estou extremamente feliz de ser auditado aí pelo TCU. Tá? Eu estava conversando com alguns colegas, eles falaram, nossa, rapaz, não, você vai ser o ponto focal lá do TCU, o TCU vai auditar o GAT, não sei o quê. Gente, que bom, que bom. Tá? Eu, quando era pró-reitor, eu pedi auditoria de todas as bolsas da universidade. Eu falei, eu quero auditoria nas bolsas da universidade. O pessoal brincou, falou, você está brincando que você está chamando um auditor? Eu falei, não, eu quero. E é impressionante como a gente melhorou os nossos sistemas de controle. Tá? Como era antes e como ficou depois. Simplesmente pelo fato de você trazer uma pessoa de fora para olhar isso. Então, concordo, Fernando, tá? De parabéns com isso aí. Eu acho que vocês têm que colocar isso aí realmente para funcionar. Recomendo fortemente as fundações que façam adesão a esses indicadores. Tá? Essa forma que vocês optaram de publicizar esses indicadores, mantendo, digamos assim, a confidencialidade da fundação, mas ela vai saber se posicionar com relação a isso. Isso é usado muito em sistemas de medição de desempenho. Tá? Então, você sabe aonde você está e aonde você tem que chegar. Tá? Esse negócio de comparar com o vizinho, isso aí não é problema. Tá? Isso aí serve para você, é para o seu sistema, é para a sua melhoria. Tá? E cada fundação tem as suas peculiaridades, a gente sabe disso. Tá? Tem fundações que trabalham mais com a parte empresarial, outras têm uma característica maior de trabalhar com órgãos públicos. Então, quer dizer, dentro do contexto dela, ela vai saber como que ela está se posicionando. Então, eu queria dar os parabéns, tá, por essa proposta de vocês, sistema de medição de desempenho para as fundações de apoio, a padronização disso, tá? Deixo aí o desafio de publicidade disso, tá? E eu acredito que vocês estão fazendo história. Tá? Isso é melhor vocês serem proativos do que serem reativos. Isso vai ser cobrado, é uma questão de tempo. Tá? Então, quer dizer, vamos ser proativos, porque quando vier alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente já está na frente.
aquele medo que normalmente a gente tem, né, de subir na balança, né, ele já passou, cara. Você já subiu, já viu como é que você estava, já começou a se comparar com outros, entendeu? Então, eu acho que está de parabéns. Eu, particularmente, sou entusiasta de sistemas de medição de desempenho, tem várias orientações nessa área. É uma área que eu já fiz bastante pesquisa nisso, gosto muito, tá? Meu doutorado foi nessa área, tive várias outras orientações, e eu acho que isso é um processo, tá? É um processo. Então, não fiquem esperando o sistema ideal, tá? Isso vai demorar para acontecer. Implementem. Vocês vão ter tantos feedbacks da academia, tá, que vocês vão ficar surpresos como esse sistema de vocês pode melhorar. Exemplo disso, a gente tem o sistema da CAPES e temos o próprio ENAD, tá, que são sistemas já consolidados há bastante tempo. Né? O da CAPES deve ter algo em torno de 30 anos também, parecido com o Confiesa. E olha só, como era o sistema antes e como que ele está hoje. Tá? Então, é impressionante como o sistema ele vai se adaptando às necessidades da sociedade. Tá? Então, eu só queria, digamos assim, parabenizar vocês. Tá? Eu acho que é muito importante que vocês façam isso e tenho certeza que vocês estão agindo de forma reativa. Isso é muito importante para as fundações. Tá? E praticamente é isso que eu tinha para falar. A gente abre agora aí para o espaço de perguntas. Tá? Fiquem à vontade. Tá? A gente está aqui para tentar ajudar vocês. Tá? Isso é um passo muito importante. Muito obrigado aí pelo Fernando, pelo convite. Tá? É um prazer estar aí com o Leandro. A gente tem conversado bastante, né, Leandro? Talvez nem tanto, né? Mas para vocês perceberem, eu achei muito bacana quando o Leandro teve essa fala, né? Para a gente ver que, apesar da gente estar em locais distintos, né, a gente tem um alinhamento em termos de diretriz. Tá? Então, quer dizer, a gente não chegou a conversar a respeito da publicidade desses indicadores. Tá? Então, quando ele falou isso, eu até dei uma risada, né? Falei, puxa vida, né? Que bacana. Tá? Então, a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão podem ter certeza, vocês vão estar abrindo uma grande oportunidade de aprendizagem e de melhoria desse sistema. Ok? Muito bem. Muito bem, Sanches. Você fechou muito bem a sua exposição. É o que eu vejo também, de uma forma como todo engenheiro, ele é meio pragmático. O bom inimigo do ótimo, que você falou, eu também sou de acordo, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, entendeu? O país está cheio de gente que ganha sem trabalhar, entendeu? Infelizmente, e isso na administração pública, infelizmente, isso é motivo para se criar coisas erradas, a gente sofre muito por isso, então eu parabenizo a sua exposição. Essa é a motivação nossa, quando começamos há 3 anos, construir esses indicadores, sem saber como é que a gente ia fazer. O fato é que hoje a gente tem alguma coisa harmônica, né, suficientemente harmônica para receber uma avaliação assim tão positiva de vocês e os demais que nós já ouvimos. Gostei muito disso. Eu sou de acordo com essa sua exposição, e a gente vai construindo, fazendo o caminho, como diz o filósofo, não é isso? Como se faz o caminho caminhando. E é assim que a gente vai tocando. O Confis está sendo construído dessa maneira, né? Todos nós estamos sendo construídos disso. Eu vou fazer aqui as perguntas do auditório, vou ler para vocês, depois eu passo para cada um, vocês escolhem o comentário sobre quem vocês querem comentar, não é dirigido a ninguém, porque, em geral, é para todos, mas depois eu passo a palavra para cada um, porque a gente está próximo do final, mas dá tempo, sim, para comentário de vocês numa rodada. A Rick Silvestre fala assim: caros, só pediria que ajustasse os indicadores também para as ICTs. Tem muita coisa voltada apenas para as IFES. Muito boa esse detalhe. Depois o Barro Neto vai falar. Depois veio o Tiago Firmiano. Os indicadores sociais, se não me engano, foram os mesmos disponíveis nas fundações já avaliadas pelo professor Barro Neto. Anota aí, Barro Neto. Explica aí depois para ele. Roberto Saldanha, assessor jurídico da Fundimed. Sugestão: a partir desse trabalho, poderia ser montado um formulário de avaliação de desempenho para ser inserido no software do CESU e padronizar as IFES. Para as IFES. Comentário do nosso querido Roberto, assessor jurídico. Luciano Duque Ladeira. Concordo com a proposta apresentada, mas para o êxito dessa proposta,
é muito importante a padronização na forma de entendimento e cálculo de cada indicador, com certeza. Maria Rosa da Silva. Gostaria muito de um curso sobre avaliação de desempenho, pois toda vez que encaminho vários documentos, é uma luta para ser aprovado do jeito que eles querem. Maria é da Fundação PVE. Mais uma pergunta. Vocês estão sendo muito cotados aqui. Muitas perguntas chegando aqui no WhatsApp. Isso é bom. Patrícia Cristina. Boa tarde, Carlos Eduardo Sanches. Obrigado pelo reconhecimento do nosso papel como Fundação de Apoio, a FAPEP. Agradece e também reconhece seu profissionalismo e amizade. Maria de Fátima. Importante a padronização dos indicadores sociais. Só precisamos que essas informações para os cálculos sejam informatizadas, uma vez que vai envolver várias bases diárias das fundações. Por isso aqui eu vou passar 5 minutos no máximo para quem quiser falar, não precisa escolher a pergunta, você escolhe a pergunta. Eu vou começar pelo Barro Neto, porque ele foi o primeiro, e ele já teve tempo de pensar também, e começa por você. Depois os outros vão pedindo, vão falando. Ok. Peregrino, eu confesso que perdi a primeira pergunta. Se você puder... Eu vou repetir. Caros, só pediria que ajustasse os indicadores para as ICTs. Tem muita coisa voltada para as IFs, ou seja, essa pessoa aqui é de uma fundação de um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, por exemplo. Né? E o linguajar aqui está muito parecido só com a universidade, o cacoete aqui nosso. Não é só para isso, é para todo mundo. É isso? Isso. Não, eu acho que o Peregrino até falou, né? O nosso cacoete realmente a maioria das nossas fundações são fundações ligadas às instituições federais de ensino superior. Mas eu concordo que a gente deve fazer esses ajustes, né? Criar indicadores, talvez indicadores. Aí isso é uma avaliação que pode ser indicadores que, por exemplo, até dito aí pelo doutor Leandro, pelo doutor Sanches, aí, né, essa questão de como é que as instituições, as IFES, vão se envolver nisso aí, é uma outra discussão também. Ou seja, será que nós vamos precisar aprovar nas instituições? Será que, por exemplo, isso aí vai ser uma determinação aprovada com o CAT? Isso ainda existe pode dizer aí, uma zona nebulosa nesse processo. Né? Então, a gente também precisa ter esses indicadores atendendo diretamente às IFES. Né? Mas podemos, né, e aí é importante ter a participação das ICTs, de como fazer essa adaptação, ou novos indicadores, ou adaptação, não sei. Mas não vejo nenhum problema de inserir essa... A gente teve uma discussão, né, um debate, né, Peregrino, sei lá, foi com o pessoal da Embrapa, não foi? Há uns 2 meses, mais ou menos, né, também dentro dessa... a doutora Adriana, se eu não me engano, o nome... nós discutimos, apresentamos, eles também gostaram e tudo, pudemos inserir tranquilamente essa discussão com as ICTs, não vejo... E aí eu até coloco um desafio, né? As próprias ICTs, a partir desse conjunto de indicadores, pode questionar e sugerir novos indicadores, sugerir mudanças aos indicadores que estão existindo, né? Eu acho que isso nós estamos abertos, né? Não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. Com relação aos indicadores sociais, né, realmente a gente já vem trabalhando, a gente já apresentou, nós tivemos aí uma dessas reuniões semanais que foram criadas pré-evento, nós apresentamos os indicadores, depois fizemos alguns ajustes, até porque recebemos algumas sugestões, né, mas realmente os indicadores sociais já são os que a gente vinha trabalhando, e que nós estamos tentando aumentar a base para poder, né, ter números mais... que representem mais a realidade das fundações, mas realmente os indicadores não mudaram com os indicadores sociais. Eu acho que essa questão da informatização eu acho interessante, a gente conseguir criar um sistema que lá você coloque e automaticamente ele faça os cálculos, é super interessante. Se a gente conseguir, aí é ter um trabalho de inteligência artificial mais pesado, era buscar esses dados dentro da fundação, mas aí
aí é um trabalho bem mais... Aí, como diz aqui no Ceará, o buraco é mais embaixo, né? Mas seria aí sim, seria uma... Né? Ideal. Se a gente conseguisse, a gente ia vender, porque realmente seria, você, na hora que você saísse da se jogasse num BI, seria fantástico, mas isso aí tem muito chão pela frente. Mas se a gente já tiver um BI que a gente consiga colocar lá, sei lá, mensalmente, dependendo do indicador, aqueles indicadores, né? Isso, né? Porque esse é um grande ponto que a gente precisa, né? E eu já tenho algumas experiências com o sistema de benchmark, não com benchmark de indicador de fundação, mas de outras áreas. O grande problema não é o indicador. O grande problema é alimentar o sistema. Certo? O indicador ele é matemático. Se você botar lá, ele sai do outro lado. Né? O cuidado que a gente tem que ter com ele é o cálculo ser correto. Não comparar alho, né? Não comparar alho com bugalho, laranja com banana. Mas ele tem que ser laranja, tem que ser banana. Ok. Mas, vamos dizer, aí eu preciso que as fundações que vão participar desse clube de benchmark alimentem lá o processo. Senão a gente vai ficar com um banco obsoleto e não vai, vamos dizer, não vai trazer os benefícios que nós queremos. Então, acho que o grande compromisso nosso aí é participar desse banco. Né? Porque eu acho que quem participar, todos vão ganhar na participação desse banco. Obrigado. Então, essa informatização é fundamental. Obrigado, professor. Obrigado. Eu queria passar para alguém. Alguém quer comentar as perguntas? Deixa eu comentar duas perguntas aqui do Luciano e da Maria Rosa. Elas são similares, elas levam para a mesma resposta com relação à padronização, e aí a Maria Rosa fala do curso de avaliação, porque ela tem dificuldades em que a IFE ou a ICT dela aprove os indicadores que ela propõe. Então, assim, o que a gente, como eu disse lá no início, é importante muito que nós, como uma associação, a gente padronize isso e faça com que esses indicadores eles sejam norteadores através do Confis, porque isso vai dar uma segurança, vamos chamar assim, operacional muito grande para nós para onde formos apresentar esses indicadores. Ou seja, a gente está seguindo um padrão proposto por uma associação nacional, entendeu? Então, isso dá um respaldo, dá uma força muito grande para os indicadores que você está apresentando. Então, fica muito mais difícil de alguém querer contestar aquele conjunto de indicadores que você apresentou de forma separada ou de forma independente. Então, quando você cria uma padronização, você traz uma segurança e um conforto para aquele que está analisando aqueles dados. E é um documento que já foi analisado nacionalmente por várias instituições e várias pessoas. Então, assim, esse respaldo, por isso que eu digo e repito, é muito importante que a gente abrace isso e faça com que isso um projeto nosso, do Confis, do conjunto. Isso vai dar força e segurança para a gente poder aplicá-los em qualquer lugar. Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de responder. Com relação ao curso, aí fica uma proposta para o Fernando, a gente utilizar a TV Confis, entendeu? Para explicar esses indicadores com mais detalhes e que as pessoas possam se familiarizar com eles e ter forma mais simples para poder usá-los. O Rafael, até aproveitando, você fez duas propostas boas. A primeira, essa da TV, eu proponho até que o grupo faça um curso, já grave. Essa palestra pode ser gravada de uma maneira melhorzinha, talvez, ajeitar uma coisa ou outra, editar ela e disponibilizar já de cara para dentro do nosso sistema através da TV. A outra, que você falou, muito importante, é que nós temos, o Confis é uma associação, ela não é a fundação que está sendo analisada. Eu não vou expor os indicadores do Confis. As fundações é que vão expor, então as associadas. Então, o Confis pode assumir um papel de creditação dessas entidades. Claro, legitimado por alguma razão, por alguma coisa, a gente fazer uma espécie de uma acreditação desses indicadores junto às fundações. Isso dá segurança jurídica, segurança institucional, dá conforto e libera a fundação para dialogar com a sua instituição, dizer, isso aqui não fui eu que fiz, foram os caras lá que fizeram.
entendeu? O pessoal do Confis, junto com o Leandro, do TCU, junto com o GAT, junto com a comissão, a DOC e o COPIAD, e fizemos isso aqui, esse pacote. Então, acho que fica muito melhor para implementar, não fica na conta de cada um individualmente, que é muito difícil. Então, vamos lá, a palavra está aberta, a gente tem mais 1 minuto, 2 minutos, porque o nosso rally continua. E daqui a pouco a gente vai entregar prêmios de boas práticas. Convido a todos a ficarem, porque nós vamos entregar 6 prêmios de boas práticas nesse período da pandemia. As fundações tiveram ações muito práticas na defesa da vida em relação a prover recursos privados, notadamente para os hospitais de pesquisas. Então, alguns receberam prêmio. Aí 17, né, inscritos. Beleza? Vai continuar falando ou não? Não, eu parei, só estou abrindo para ficar no tempo regulamentar. Você quer falar, Leandro? Não, só agradecer de novo mais uma vez, tá? Colocar o tribunal, a diretoria aqui à disposição. Que acho que vocês têm que avançar mesmo. A gente quer ser parceiro de vocês, quer conversar muito com o MEC, com a CGU, com a AGU, com as universidades. Sabe da importância das fundações de apoio, dos projetos para o desenvolvimento nacional, né? O tribunal tem essa visão de contribuir com isso. Só deixar essa porta aberta, eu acho que isso é importante, tá? Eu acho que o tribunal, o TCU, não vai ser o TCU que vai definir os indicadores, ainda mais das fundações de apoio, são entidades privadas, né? Mas o que for preciso conversar, a gente está aberto, está disponível. E esse trabalho lá do acompanhamento do GAT, é sempre, todos os acompanhamentos, na verdade, que a gente está fazendo nas várias áreas que a gente vai fazer, é sempre com a visão da solução, de melhorar, de aperfeiçoar, trazer uma solução dos problemas. A gente já tem discutido muito a problemática, né? Os problemas de burocracia, problema disso, daquilo. A gente tem que partir para a ação, para solucionar a ética mesmo, né? Então, só para deixar isso e agradecer aí a todos. Qualquer coisa a gente conversa mais adiante. Obrigado. Ótimo. Eu proponho, então, se ninguém quer falar... Sim, Fernando, só para agradecer aí, tá? Pois não. Muito obrigado aí pela participação, tá? E é óbvio, né? Como a gente está aí fazendo uma versão do decreto, né? Ele já está passando para o pessoal da análise jurídica, tudo direitinho. Tá? Para adiantar para vocês, tem um item dele que ele coloca quais as dimensões que precisam de ser avaliadas. E as dimensões que foram colocadas foi as dimensões propostas pelo Confies. Tá? Então, acredito que é muito mais simples você utilizar os indicadores do Confies para atender essas dimensões do que você criar indicadores próprios que venham atender isso. Tá? Eu acho saudável para todo mundo, sabe por quê, Sanches? Porque pode botar na nossa conta. Se a gente errar, fomos nós mesmos. Você pode dizer, foi o Confis que fez tudo errado, entendeu? Mas aí a gente vai aprendendo, né? Essa a ciência é assim mesmo, né? Aprendendo, né? Enfim, quebrando lances. Eu agradeço muito, viu, a sua colaboração, você com o decreto, seu papel aí, intermediação. Quero falar que teus chefes todos elogiaram você, dizendo que você que faz as coisas. Então, estamos em boas mãos. Então, se ninguém quer falar mais, eu queria encerrar, mas antes de encerrar aqui, eu queria chamar as pessoas que nos ouvem e veem para participarem da próxima sessão, que será às 16h45, que é a sessão de entrega dos 6 prêmios de boas práticas do concurso tradicional, já é tradicional do Confis, todo o Congresso. Queria convidar todos, fiquem, assistam, participem, e com essa sessão de entrega dos prêmios, nós vamos depois declarar encerrado o nosso 3º Congresso, primeiro Congresso Digital. Vocês encerraram com chave de ouro esses debates aqui. Muito obrigado a todos, a cada um individualmente e todos. Obrigado.